paz do Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes deste canal Mensagem de Esperança. E quem vos saúda é vosso irmão em Cristo, o pastor Agissé Berto da Silveira. Eu quero pedir que você não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar. E eu quero, nessa oportunidade que o Senhor nos concede, ler a palavra que está escrita no Evangelho de João, capítulo 12, e versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Meus irmãos, esta palavra é tão importante. O Senhor Jesus pronunciou em Jerusalém, depois daquela entrada triunfal que ele tivera. E aqui ele está fazendo uma resposta, porque alguns gregos que vieram à festa queriam ver Jesus. E mediante isso, Jesus diz algumas palavras, e dentro desse conceito de palavras que ele falou, então ele pediu ao Pai, tipo que eu glorificasse, uma palavra, que nós encontramos no versículo 27, que diz que a minha alma está perturbada, e ouviu-se uma voz do céu. Alguns disseram que foi um trovão, outro foi o anjo. Mas Jesus disse, esta palavra não veio senão para benefício de vocês. E aí ele traz essa mensagem importante. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Eu queria fazer uma comparação rapidamente com uma passagem que encontra-se no Velho Testamento, no livro de Números, capítulo 21, e do versículo 4 a 9. Ali a nação de Israel estava passando uma crise espiritual e até certo ponto física. Eles estavam rodeando as terras de Edom, porque Edom não deixou eles passar e teve dificuldades, faltando água, aquele negócio todinho. E aí eles começaram a fazer uma murmuração muito grande. E, meus irmãos, murmuração no meio do povo de Deus, ela tem uma origem. E até certo ponto, vamos entender que não é a origem humana, essa origem é diabólica, porque a murmuração é um pecado muito grande. E, consequência disso, Deus começou a disciplinar. E permitiu que viessem serpentes. Diz que eram serpentes ardentes. E à medida que eles eram picados pela serpente, eles morriam. E o clamor subiu. Eles chegaram para Moisés. E Deus mandou fazer uma serpente de metal e colocar-se numa haste. Eu não quero entrar nos méritos dessa serpente de metal, por que ou não, mas ela tinha um significado muito grande. E a ordem era essa: quem fosse picado pela serpente de metal, fosse picado pela serpente ardente, deveria olhar para a serpente de metal. E quem assim fazia tinha cura. E dentro de um sentido nós vemos que para fazer isso tinha que obedecer, e essa obediência era mediante a fé. E ele olhando para a serpente de metal, ele estava confessando simplesmente, olha, eu pequei mesmo, eu estou assim com essa enfermidade, morrendo, porque eu pequei na murmuração. E aí foram sarados. Então aquilo foi um marco para o povo. Então uma serpente foi levantada por causa de quê? Do pecado, por causa da murmuração. E Jesus agora diz, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Era atraído naquele tempo, lá nas terras de Edom, somente aquele povo Israel, que estava circunscrito àquela raça, aquele povo. Mas agora Jesus entra no mérito universal. Eu, quando for levantado da terra, ele estava dizendo o significado da sua morte, como seria, que seria levantado. É tanto que o povo judeu entendeu isso. E eu, quando for levantado da terra, todos vou atrair a mim. E o que acontece hoje em dia? A crucificação do Senhor Jesus Cristo
tornou-se um marco histórico de caráter mundial, um marco verdadeiro. E, de um modo geral, na dispensação da graça que nós estamos hoje, se alguém quiser ter perdão de pecado, tem que olhar para Jesus, tem que olhar para a cruz. É através da cruz que nós olhamos. E essa palavra de olhar agora é um olhar figurado, porque a cruz ficou há quase 2000 anos passado, já se acabou tudo, não tem pedacinho de cruz nem nada, que alguns querem vender por aí, pedacinho de cruz, que faz isso, faz aquilo. Isso é simplesmente mistificação. Mas o importante é olhar para a cruz pela fé, mas não simplesmente a cruz. O importante é olhar naquele que estava pendurado na cruz. Então, quando ele diz, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim, e tantos quantos pela fé olham para a cruz, vendo na cruz o Senhor Jesus pendurado, crucificado, entendendo que ali está pelo perdão de pecado, é um motivo de arrependimento daquele que está olhando, e assim tem perdão de pecado, e assim é curado da serpente, não agora a serpente ardente, mas a serpente maligna que é Satanás, que instila o pecado no homem e leva para a morte. Portanto, é importante olhar para a cruz. E é importante para nós, no nosso cotidiano, nós estar sempre lembrando da cruz do Senhor Jesus Cristo. Dentro de um sentido por fé, olhar, ele morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, para a salvação da minha alma, para que eu tivesse redenção, para que o veneno espiritual instilado por Satanás, que é o pecado, não tenha poder para matar a minha vida espiritual, para que tenha direito à vida eterna. Portanto, meus irmãos, é o Senhor Jesus Cristo que perdoa todo o pecado. Ele foi levantado da terra. Graças a Deus por isto. Foi crucificado, morreu e ressuscitou para perdão de pecados. Mas esse perdão ele continua perdoando agora, continua perdoando ainda, continuará perdoando até a sua volta, desde o momento que o homem, pela fé, olhe para a cruz, olhe para o Senhor Jesus Cristo e creia, ele morreu por meus pecados. Que o Senhor te abençoe, que possamos, por fé, olhar para a cruz do Senhor, entendendo que éramos pecadores, não tinha condição de salvação, não tinha condição de cura espiritual, mas olhando para a cruz, nós somos curados, nós temos a salvação, nós temos promessa de vida eterna na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Pai eterno, Deus de amor e bondade, abençoa todo o teu servo, a tua serva, dando um dia de bênção, um dia de paz, um dia de alegria e comunhão contigo. Pai eterno, tudo eu só peço no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.